amigos, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, oi, meu nome é Lua e já faz mais de um ano que eu tô morando na Europa. Mas faz tempo que eu não posto aqui, então tem alguns updates pra fazer. Um deles sendo, eu já não estou mais como au pair na Holanda. Já fez um ano que eu tava morando lá, então eu não estou mais morando com a família. O visto de au pair normalmente dura um ano, então o meu ano lá acabou. E agora eu estou somente viajando, esse é o outro update. Tô seguindo uma vida meio nômade por enquanto. Eu tenho outros planos, mais coisas vai acontecer esse ano e aí eu vou mudar de país também. Mas enquanto isso eu estou nesse momento de nômade, de gap year, só que por 2, 3 meses. Então eu tirei esse tempinho pra viajar, pra encontrar minhas amigas. Agora eu estou na França, na casa da minha amiga, que eu conheci enquanto eu estava sendo au pair na Holanda e a gente morava na mesma cidade. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas, então assim, vamos para o assunto de au pair, que au pair hoje na minha vida é praticamente 80% de não só quem eu me tornei, mas também de todas as experiências que eu vivi graças ao au pair. Se você não faz ideia o que é au pair, é um programa de intercâmbio cultural que você faz, onde pessoas de todos os países podem morar em algum outro país por um período. Então, como eu falei, a minha amiga é da França e ela foi pra Holanda. E ela ficou lá 8 meses, então assim, não é só brasileiro, não é só gente de outros países fora da Europa que fazem o programa. Tem bastante gente dos Estados Unidos aqui também, e tem muita gente daqui que vai para os Estados Unidos como au pair também. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho mais focado no au pair da Europa, que é basicamente o conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Ao pesquisar sobre o assunto, a gente sempre ouve como se proteger, se cuidar, pra você acabar numa família boa, ou histórias ruins que acabam acontecendo. Este não é o meu caso, porque eu fui muito sortuda. Então, assim, levem em consideração que essa é a minha experiência, é a família que eu escolhi e é como eu encarei ver o ano de au pair. Então, se você tá aqui porque já sabe o que é au pair e quer saber como começar, o que fazer, vou começar do começo. Primeiro de tudo, assim, o básico, aonde que você encontra as famílias, aonde que você encontra as chamadas host families. No meu caso, eu usei o site chamado Au Pair World, e eu acho que é um dos mais conhecidos, se eu não me engano. Inclusive, eu não conheço nenhum outro. Eu sei que se você colocar no Google vai aparecer. Talvez tenha um chamado aupair.com, mas eu não sei. O que eu mais ouvi falar e o que eu escolhi pra essa experiência foi o Au Pair World, e ele é bem seguro. Então, se eu tivesse que recomendar algum dos sites, seria essa plataforma. Beleza, Lua, tô aqui no site e agora o que eu faço? O primeiro passo é você criar o seu perfil. Mas tenha em mente também que é um perfil profissional. Então, eu sei que eu já ouvi histórias de muita gente que coloca foto nada a ver, sabe? Assim, tipo, foto de biquíni, foto na praia, foto com os amigos, foto com roupa decotada, enfim. Encare mais ou menos como se fosse um LinkedIn, entendeu? Tipo, você não vai colocar no LinkedIn uma foto que não é profissional. Focada principalmente no que a gente vai fazer como au pair. E como a gente, como au pair, cuida de criança, a gente é, tipo, a irmã mais velha da família, a babá. É essencial você encontrar fotos com crianças, fazendo atividades, alguma foto sua, logicamente, tipo, de perfil, assim, sorrindo, ou alguma foto que mostre melhor a sua personalidade, entendeu? Tipo, como você é, o que você gosta de fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha minha foto de perfil, onde eu estava sorrindo. Pela foto, as pessoas já conseguiam ver que eu tinha o meu piercing de nariz. Aqui na Europa é um conceito muito complicado, assim, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de piercing, tatuagem, já é um pouco mal visto, não mal visto, mas é encarado como uma pessoa alternativa. Tatuagem e piercing aqui não é comum no sentido de, tipo, profissional, sabe? Se você quer ter uma carreira boa, enfim, você não usa essas coisas, a não ser que você tenha seu próprio negócio, trabalhe com alguma coisa mais alternativa e que você possa usar isso. Então, tenha isso em mente, entendeu? Que, assim, aconteceu comigo. Depois eu coloquei fotos minhas com os meus primos, que na minha família eu tinha 300 primos, então assim, tava sempre cuidando deles, eu era a prima mais velha, então a gente sempre tinha um monte de foto, brincando, dançando. Eu tinha uma foto onde eu tava ajudando uma prima minha a construir um sistema solar, um projeto de escola, então eu coloquei essa foto também. Meio que mostra o que você pode acrescentar na vida daquela família, entendeu? Porque é uma troca, eles vão acrescentar na sua vida, e você vai ter total escolha em quem você vai decidir ir para a host family, tipo, qual família você prefere, assim como eles também vão escolher você pelo seu perfil. Então é bem uma coisa tipo aplicativo de relacionamento, sabe? Tipo, as fotos contam, o texto conta muito, mas no geral é uma escolha mútua, né? Então coloquei essas fotos, coloquei foto de eu pintando a unha da minha prima, sempre deixei muito claro que eu já cuidei bastante de criança. Ter experiência na área não é necessário, desde que você
em algum momento da sua vida, tenha esse tipo de experiência, entendeu? Então, tem bastante primo, tem bastante irmão, cuidou deles quando tava crescendo, enfim. Isso tudo conta, você não necessariamente precisa ter, né, um certificado, um estudo sobre. O ideal é você se dar muito bem com criança, gostar de criança, né, de passar tempo com eles e ser adaptável, eu diria assim, de tipo... Porque é totalmente diferente você cuidar de alguém da sua família, o seu irmão, enfim, alguém que nasceu te amando, e cuidar de alguém que você nunca viu na vida, né? Enfim, acho que é um conceito diferente, assim, dependendo da criança. E aí também no meu perfil, por exemplo, eu coloquei que eu gosto de pintar murais, que é uma coisa que eu fazia e amava no Brasil, e eu coloquei também algumas fotos de alguns bolos que eu fiz. Eu acho que eu coloquei, na verdade, uma foto. Pra mostrar, tipo, quem é você também. Então, quais são os seus hobbies. Então eu coloquei que eu gosto de cozinhar, né, tipo de baking, que fala aqui. E mostrei um pouco mais do meu lado artístico, porque eu acho que essa parte é muito importante pra família me escolher. Eu não quero que a pessoa me escolha achando que eu sou, tipo, toda regrada certinha. Eu sou do mundo das artes, eu sou meio distraída, entendeu? Eu sonho, eu gosto de criar as coisas, então pra mim isso era muito importante pra mostrar no meu perfil. Criou seu perfil, colocou as fotos, tem as legendas lá nas fotos. Você vai ter os textos. Não coloque coisas básicas, sabe? Descreva um pouco mais. Tipo, seus hobbies. Fala dos seus hobbies. Não só, eu gosto disso, 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 disso. Tipo, quando eu era... Meu exemplo. Quando eu era criança, lá com uns 12 anos, eu e meu irmão adorava jogar tênis. E desde então, eu adoro esse esporte, só não pratico tanto. Entendeu? É nesse sentido, assim, de, tipo, elaborar um textinho. Não só simplesmente jogar as respostas lá, sabe? Isso dá um ar pra família de que você quer que te conheçam. Enfim, dicas. E aí, depois que você fez os textos, você tem as opções de países. E esse site, ele vale pra praticamente a Europa toda. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria procure os países em que o trabalho de au pair é legalizado. Não só pra família, mas pra nossa própria segurança. A gente tá saindo de um país e indo pra outro continente. Então, eu acho isso muito importante, caso, né, a gente nunca sabe se a gente vai dar sorte, se a gente vai dar azar. Então, é sempre bom ter essa segurança. Os países mais famosos que tem aqui, por exemplo, são Alemanha, França, Bélgica, a Holanda, que foi onde eu fiz. Tem na Suíça, tem na Noruega, tem na Suécia, tem na Dinamarca, tem Luxemburgo, tem na Áustria. Então, assim, tem países em que o trabalho é legal, o visto sai muito mais fácil, e você tem essa segurança. De todos os países da Europa, o único que você precisa de uma agência é a Holanda. Mas essa agência, ela não é necessariamente igual dos Estados Unidos, onde você entra pela agência. Ela funciona basicamente como uma intermediadora entre a família e você e o governo da Holanda para você conseguir o visto e tudo mais. Aí, por exemplo, na minha história de vida aqui, de au pair, a primeira vez que eu conheci o programa foi em 2021 e no final de 2021 eu tinha encontrado uma família na Alemanha, onde tem mais demanda, enfim, um pouquinho mais sobre o assunto eu falo no vídeo que eu fiz assim que eu cheguei na Holanda, que tá aqui no canal também. Então a minha primeira escolha foi a Alemanha, porque é um país maior, tem mais demanda de famílias. Acabou não dando certo, porque você tinha que fazer um teste de idioma, e eu não tinha me preparado muito bem pra esse teste, porque era perto do final do ano, e meu aniversário é no final do ano, Natal no final do ano, então não tive muito tempo de estudar, acabei não passando na prova, e aí o au pair não funcionou. Então, quando eu fui pesquisar de novo como ir de au pair, mas sem precisar de provar idiomas, eu acabei optando por escolher a Holanda no site, porque além deles não exigirem que você fale o idioma, por ser um país que fala bastante inglês, praticamente todo mundo no país fala inglês, mesmo que eles não gostem muito, lá também tinha agência. Então, como pra mim pareceu muito complicado todo o processo de visto e tudo mais, eu pensei, bom, talvez seja melhor ter uma agência comigo. Mas eu quero dizer que todos os documentos, mesmo parecendo complicados, eles são fáceis de conseguir no Brasil. Todos os papéis que você precisa fazer. Eu acho que a diferença é que quando você tem agência, a família não sabe muito bem como funciona o processo burocrático. Mas quando é um país onde não tem agência, por exemplo, a família em si já sabe muito mais sobre o processo para te ajudar. Porque eles já estão ali, tipo, eles já sabem, já tiveram outras au pairs, então eles já sabem como funciona pra te ajudar. Então, assim, em qualquer país que você escolher, nossa, eu não quero ir pra Holanda, eu quero ir pra Paris. Tudo bem, porque em todos os países, de alguma forma, você vai achar essa assistência pra saber quais documentos você precisa pra tirar o seu visto. E aí começa a outra etapa, que é procurar as famílias. Escolheu o país, colocou lá o país, e aí você vai começar a procurar as famílias. Alguns têm foto, alguns não têm fotos. Eu sempre optei por famílias que postam fotos. Pra mim, conseguir ver a carinha das crianças, ver como que seria a dinâmica e tudo mais, eu consigo imaginar melhor.
E aí, quando você achar uma família que parece legal, que parece bacana, que as crianças parecem legais, que tá tudo nos conformes do que você procura numa família, uma coisa que é muito bom fazer também é uma lista. Tipo, o que eu quero, o que eu procuro, o que seria ideal, e aí você se baseia nessa lista, mas não a fundo, entendeu? Eu acho que seria muito complicado achar uma família que encaixe completamente na sua lista. Mas desde que você tenha ali uma base pra ter o seu foco de beleza, é esse tipo de família que eu quero achar, eu acho que você consegue filtrar melhor, porque dependendo do país, por exemplo, como eu falei, a Alemanha, tem muita família, então assim, você acaba meio que se perdendo, então se você não tem esse foco de beleza, eu quero assim, 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 perto de, nesse país, mais perto dessa cidade, entendeu? Tipo, tem alguns países que a demanda é bem menor, então não tem como fazer um filtro desses, assim, tipo, escolher a cidade exata. Então sempre tem essa de, dependendo quando você vai começar a pesquisar, onde, qual é a demanda também do país. Eu diria que assim, tudo é meio relativo, sabe? Tá, beleza. Aí você achou a família que você gostou, você falou, nossa, eu adorei essa família, adoraria ser ao pé deles. O que você faz? Você vai lá, cria uma mensaginha. Gente, tudo que eu falei aqui, de texto, tudo, tem que ser, no mínimo, em inglês. E aí você vai, cria uma mensaginha. Eu criei uma mensagem padrão, onde eu consegui expressar um pouco mais do que eu queria dizer. Mas uma coisa importante pra você fazer é ler realmente o perfil deles, entendeu? E aí, na sua mensagem, você coloca coisas que você leu no perfil. E aí, isso mostra que a mensagem que você tá mandando não é uma mensagem automática. Que você realmente leu o perfil, você tem interesse na família. Então, mesmo que eu tenha criado essa mensagem base, todas as vezes eu ia lá e ainda adaptava a mensagem pra família que eu ia mandar. Então, se a família tem cachorro e você ama cachorro, você fala, ah, eu adoro cachorro. Se as crianças gostam de pintar, por exemplo, ah, eu adoro pintar também, entendeu? Tipo, dê alguma coisa que mostre por que vocês encaixariam. E aí você pode dar sorte e a primeira família que você escolheu te responder e dar tudo certo e ser essa família. Mas, na maioria dos casos, demora um processo, né? Pra você encontrar uma família que você quer, que você goste, se encaixe e que eles também gostem de você. Então vai mandando mensagem aí pra todas as famílias que você achar interessante, 5, 10, 15, enfim, vai mandando. Um parênteses aqui é que a família também pode te mandar mensagem. Então se a família vê o seu perfil, se interessar, eles podem mandar mensagem pra você. Então eu diria que aí esse tempo de busca seria mais ou menos 1, 2 meses. Depende também do seu tempo disponível para ir atrás e pesquisar as famílias e mandar as mensagens. Isso leva um pouco de tempo. Então assim que você receber umas mensagens de volta, se for alguma família que você goste, você manda de volta. Oi, tudo bem? Ah, que legal que você também tem interesse, né? Normalmente, nas primeiras mensagens que a família mandar, na primeira, na segunda, enfim, eles já podem querer fazer uma videochamada com você. Porque o processo pra eles é muito rápido. Viu o perfil, gostou, mandou uma mensagem, gostou? Vamos fazer uma ligação de vídeo pra ver como funciona, como a gente se daria, entendeu? E aí você vai lá, marca a ligação, normalmente é por Skype, às vezes por WhatsApp mesmo. E essas videochamadas normalmente demoram em média aí, eu acho que eu diria uns 30 minutos. É onde você vai falar um pouco de você, é onde eles vão falar um pouco deles. E é muito importante você ter uma lista de perguntas que você quer fazer. E eles também vão ter as perguntas deles pra fazer pra você. Tipo, ah, por que você quer ser au pair? Ah, você gosta de criança? Ah, o que você faz no seu tempo livre? São coisas importantes de se perguntar, da gente perguntar pra família, da família perguntar pra gente também, pra ter certeza que é um match. É o termo que a gente usa quando a gente encontra a nossa família e a família escolhe a gente, diria. A gente fala que deu match. Então aí você fez sua lista, bateu tudo, deu tudo certo, você fez as perguntas que você tinha que fazer. E em perguntas importantes, tipo rotina, o que as crianças gostam, se elas se dão bem, sabe? Tipo, coisas que também afetam como seria o seu trabalho. Vale lembrar aqui também que cada país tem salários diferentes e horas de trabalho diferentes também. Então, depende de qual país você vai escolher na Europa, as regras meio que mudam. Então, não só nos documentos que você vai precisar, mas no salário que você vai receber, que é chamado de pocket money, é como se fosse uma mesada, não é um salário. Mas quando você é au pair, você não gasta com nada. E eu vou falar disso também daqui a pouco. Então, ter todas essas respostas já ali, entendeu? Saber quais são os seus direitos. Então, por exemplo, a maioria dos países você tem direito ao transporte, é um cartão de transporte para você se locomover. Não são todos os países. Você tem direito ao chip de celular, por exemplo, que é a família que paga, enfim. E a maioria deles tem o seguro de saúde, que seria como se fosse um convênio, caso você precise no seu tempo aqui. Então, saber tudo certinho, ter certeza que a família vai cumprir com tudo que você gostaria também. Alguns países não é obrigatório, mas você pode escolher fazer curso de idioma. Então, mesmo que seu inglês não seja perfeito, por exemplo, se você consegue se comunicar, você consegue ser au pair. E aí, lá no país escolhido,
Se não for uma das regras do próprio país, você pode fazer aula de inglês, por exemplo. Ou escolher qualquer outro idioma que você queira aprender. Em alguns países é obrigatório que você aprenda o idioma deles. Por exemplo, na Alemanha você teria que aprender alemão. Na França seria o francês. Então, alguns países eles não são maleáveis com qual curso você tem que fazer e é obrigatório. Em alguns países, um curso de idioma é obrigatório, mas você escolhe o idioma. Em alguns países não é obrigatório ter o curso de idioma, você pode escolher o idioma e a família ainda assim pode te oferecer, porque se você pede pra eles, mesmo que eles não ofereçam, se você falar, eu gostaria de fazer o curso, eles vão falar sim. A Holanda é um desses casos, o curso de idioma não é obrigatório, mas você pode escolher o que você quer fazer. A minha amiga aqui da França fez inglês, eu fiz holandês, por exemplo. Quis aprender holandês, eu gosto de aprender idiomas. Escolheu a família, deu tudo certo, deu match, e agora? Eu tô olhando pra cá porque eu tenho a minha colinha aqui de processo, entendeu? Porque lembrar de tudo isso é complicado. Aí depois do match você tem o contrato, que é quando a família vai te mandar um contrato pra você assinar. E esse contrato vai ser importantíssimo pra você tirar o seu visto. No meu caso, como a gente tinha agência, essa agência intermediadora, eu não escolhi a agência, eu simplesmente entrei na agência que a minha host family já tinha. E pra mim tava tudo bem, tipo assim, não tenho conhecimento de agência. Se eles já estão na agência faz tempo, funcionaria perfeitamente pra mim. As agências, no caso da Holanda, tem uma taxinha. Eu acho que eu paguei, na época, 34 euros. Eu não sei se essa taxa muda, o que acontece. Eles chamam de taxa administrativa. E aí, sempre que você precisar de ajuda, enfim, eles dão todo o seu suporte antes de você ir pro país e durante a sua estadia no país também. Só que, se você precisa de ajuda com documentos, eles não vão saber. Então, você tem que pesquisar mais ou menos por conta própria, eu diria. Porque, assim, eles recebem au pairs de todos os lugares do mundo. Eles sabem os requisitos básicos, mas eles não sabem, por exemplo, como a gente vai conseguir aquele documento. Ah, mas como que eu acho esse documento? Então eu tive que ralar muito, achar todas as informações. Encontrei tudo no Google, site do governo do Brasil, eles têm lá, site do consulado, se você coloca a opção de visto e coloca au pair, aparecem as opções de quais documentos são necessários, quais traduções você precisa, quais precisa de apostila de raia, que é o tipo um selinho que você precisa para esse documento e a tradução valer fora do país. Chega essa parte de documentação, vira uma loucura. Eu, particularmente, quase enlouqueci com toda essa papelada, mas no meu caso foi porque assim que eu decidi ser au pair, foi em outubro, que eu encontrei a família, as regras mudaram. Então, todas as documentações mudaram. Então, ninguém conseguia me ajudar que eu conhecia que estava na Holanda, ou vídeos que eu já tinha assistido aqui de pessoas na Holanda, simplesmente porque assim que eu escolhi ser au pair, todas as regras mudaram. E ninguém conseguia me ajudar, tipo, ninguém passou pelo mesmo processo que eu passei. E desde então, as regras estão sempre mudando, então a gente nunca sabe o que precisa ser feito ou não. E também depende muito de onde você mora no Brasil. Por exemplo, eu morava em São Paulo. Pra mim era extremamente fácil ir pro consulado, era só pegar o trem, entendeu? Então são muitos esses fatores que mudam a experiência de pessoa pra pessoa. Beleza, Lu, anotei tudo que você falou, mas uma coisa que eu quero muito saber é quais são os documentos. Então vamos lá. Os documentos, que eu saiba, eles dependem de país para país. Por exemplo, Alemanha, você precisa do certificado de idioma, além dos seus documentos. Os documentos em si são normalmente a certidão de nascimento, traduzida e autenticada. Então você encontra um tradutor autenticado. Se eu não me engano, é o que eles chamam de tradutor legitimado, é um tradutor autorizado a traduzir documentos. Fez a tradução do documento, aí você vai no cartório, pede a apostila de raia, e aí essa apostila de raia vai no seu documento e na tradução. Pra Holanda, eu acho que esse foi o único documento que eu tive que traduzir e legitimizar, mas, por exemplo, eu tive que ir atrás de alguns outros documentos, como certificado de que eu não sou casada. Esse papel, esse documento que eu imprimi já estava em inglês, então eu não precisei traduzir ele e valeu tranquilamente. Outra coisa que você precisa fazer, pra Holanda, no caso, é um certificado de que você não tem crianças, que você não tem filhos. E esse também a agência vai te mandar e você pode só simplesmente assinar e tudo mais. Depende muito do país, como eu falei. Não sei se em outros países você precisa desse. O de casado, eu acho que talvez em alguns países você precisa. Agora, por exemplo, outros documentos. Na Bélgica, eu sei que você precisa de um certificado de conclusão de ensino médio. E esse certificado que a gente ganha no final do ensino médio, ele precisa ser traduzido e autenticado também para valer no país. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que é muito relativo. Eu posso dizer da minha experiência aqui, como foi os documentos que eu precisei na Holanda, que foi esses que eu falei. Eu precisei fazer um check-up no médico. Lá não precisou ser algum médico de consulado. Por exemplo, Bélgica precisa ser um médico que o consulado vai te indicar. Então, às vezes, não funciona. Eu fiz com o meu próprio médico do convênio. Tava o documento em inglês, ele sabe inglês, ele conseguiu me ajudar lá, assinou, a gente fez os exames,
fez o exame de sangue, tava tudo certo, me deu o check-up, ok, tá tudo certo. Mesmo parecendo simples, às vezes pode ser meio complicado. E aí, depois disso, depois que você já fez tudo, depois que você já aplicou pro visto, você marca sua consulta no consulado, vai lá, entrega todos os documentos, faz o requisito pro seu visto, espera o tempo que tiver que esperar e aí você recebe o visto. Tem a opção de você ir buscar o visto, que foi o que eu fiz, porque fica pronto em tipo uma semana, 2 no máximo. Então, pra mim, era muito mais válido ir lá no consulado e buscar do que pagar a taxa pra eles me mandarem no Sedex. Acho que era R$60 se eles mandarem no Sedex, alguma coisa assim. Agora, se você, por exemplo, não mora no centro de São Paulo, não mora em São Paulo, não tem como ir, aí você teria que fazer essa viagem, ir na consulta do consulado em São Paulo. A maioria deles o principal é em São Paulo, Rio de Janeiro. E de lá você manda entregar na sua casa, porque seria muito mais vantajoso nesse caso. E aí você também tem que comprar a passagem de voo, então vamos falar sobre gastos agora. De novo, não são todos os países, mas na Holanda eu precisei comprar a passagem de ida e a passagem de volta. Como que eu ia comprar uma passagem com 1 ano de diferença? Enfim, eles só precisam saber que você tem uma passagem, que você vai voltar pro Brasil, ou que você pode mudar, no caso. Então, eu comprei a minha passagem pra ir dia 26, então eu saí do Brasil dia 25 de janeiro do ano passado. E a minha passagem de volta, eu comprei quando eu tava mais barato ao decorrer do mês, então eu acho que era maio. E comprei com reembolso 100%, que ela é um pouco mais cara, ela tem essa taxa, mas porque a gente não vai usar essa passagem. Você pode reagendar essa passagem e pedir o reembolso. Então, se você quiser, você só vai adiando a sua passagem até você precisar usar de novo pra voltar pro Brasil. Ou você pede o reembolso e aí, quando estiver mais próximo de você ir embora, você compra sua passagem de volta. Que foi o que eu fiz. Eu comprei a passagem, pedi o reembolso e depois eu comprei a passagem pra ir embora quando, entendeu? Quando tava mais próximo, fazia muito mais sentido pra mim. Então, de gastos, eu diria que assim, varia entre 10 mil a 20 mil, dependendo do seu bolso. Para o intercâmbio de 1 ano na Europa, em outro país, em outro continente, eu acho muito barato. Desde que eu sou adolescente, desde que eu tava fazendo curso de inglês, por exemplo, eu estava sempre pesquisando intercâmbios e nenhum era possível dessa forma. Nenhum custava menos do que 50 mil reais, 30 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Entre 10 mil e 15 mil, pra mim, pareceu bem tranquilo, porque simplesmente o que a gente mais gasta realmente são as passagens. Principalmente porque a gente tem que comprar passagem meio que quando tá tudo certo. Então a gente não pode comprar uma passagem 3 meses antes, sendo que a gente ainda nem começou a dar início no visto, entendeu? Então eu, por exemplo, comprei minha passagem, eu acho que 1 mês antes, um pouco menos de 1 mês antes. E isso, logicamente, dependendo de qual a temporada que você tá comprando sua passagem. Pra mim foi janeiro, então alta temporada. Paguei caro, paguei em média acho que 3 mil reais, talvez 3.500, porque eu peguei essa opção de reembolsável também, só em caso que fosse acontecer alguma coisa. E a passagem de volta foi 3 mil, eu acho, se eu não me engano, com a taxa já de reembolso e tudo mais. Então, assim, o que você mais vai gastar é isso. Outra coisa importante, se você tá indo pra um país de frio, na época de frio, como eu fui, eu acho muito mais válido você juntar o seu dinheiro do Brasil e comprar quando você chegar no país, do que comprar no Brasil pra levar pra lá. Você não só vai pagar mais por mala, a gente tem direito, né, de uma mala de 23 quilos, então assim, praticamente não cabe nada. E aí se você for colocar jaqueta, roupa, nanana, muito pesado. Eu, por exemplo, do Brasil só trouxe roupa térmica. Eu trouxe uma blusa térmica e uma legging térmica. E roupa normal, blusa de frio, moletom, enfim, coisas que eu usava no Brasil e que eu ia usar também na Europa. Mas jaquetas, essas puffers, esses cachecóisões gigantes. Eu comprei na Europa no primeiro final de semana, que eu já cheguei perto do final de semana. Fui lá e comprei o que eu precisava. Então eu trouxe dinheiro pra comprar isso lá. Eu acho que vale muito mais a pena, porque as roupas daqui são feitas pro frio. No Brasil a gente não tem o frio que faz aqui, entendeu? Principalmente, por exemplo, Holanda e Alemanha faz muito frio. Então, se você vai comprar uma roupa do Brasil, não ia funcionar aqui nem ferrando. E se você vai vir na época de verão, em primavera, enfim, você pode trazer suas roupas normais, guarda o seu dinheirinho e aí quando chegar o inverno você compra aqui na hora do inverno também. Esses são, por exemplo, alguns gastos que seria interessante você ter em mente pra se preparar, logicamente. A gente também tem direito de trazer 1 ano de remédio, porque a gente vai morar aqui 1 ano. E foi o que eu fiz, porque eu sou meio hipocondríaca, eu precisava dos meus remedinhos, principalmente os alegres de alergia, essas coisas de loratadina, que eu tava com medo de que minha alergia fosse atacar muito aqui. Então eu trouxe 1 ano de remédios, uma bolsinha assim desse tamanho. E isso também conta nos seus gastos, porque depende, talvez você só queira trazer Dorflex.
Eu trouxe um monte de Dorflex porque eu sabia que aqui na Europa não tem dipirona tão fácil. Então eu trouxe Dorflex, eu trouxe remédios que eu sabia que talvez eu não encontraria na Europa. Eles não tomam muito remédio e, por exemplo, na Holanda, o remédio que eles mais tomam pra tudo é paracetamol. Só esse. A não ser que você tenha uma coisa muito grave, daí você toma ibuprofeno. E pra mim era tipo assim, ibuprofeno era o que mais funcionava, entendeu? É bom ter em conta porque se você vai trazer um ano de remédio, acaba sendo meio caro. Se eu não me engano, com todos os remédios que eu trouxe e vitaminas, que eu também comprei composto de A a Z de vitamina, eu acho que eu gastei aí em média de R$ 1.000 com remédios e vitaminas. Então eu diria que também vai no seu controle de gastos aí. Documentos. Quando eu fiz, logicamente outro valor, outra cotação. Eu acho que no total, com a minha certidão, por exemplo, foi R$ 500. Os outros documentos eu não contei muito. Tipo, autenticação, foi uns 20, 30, enfim. Fazer esses documentos mais fáceis não custa tanto, mas eu diria que aí em média dependendo de qual documento você precisa, é uns 500 a R$ 900, talvez, de documento. Eu diria que seria um bom meio termo para se ter ao pensar em quantos você vai gastar com documentação. Com gastos, eu diria que foi isso que eu tive. E é por isso que eu disse que vai entre 10 e 15 mil. Por exemplo, se eu tivesse que ir para São Paulo para tirar o visto, seria mais caro porque a gente tem que comprar passagem de avião, talvez até um hotel para se hospedar, para poder voltar pro estado, cidade que você mora. E aí, depois de gastar todos os meus dinheiros e os dinheiros da minha mãe, foi a hora de começar a preparação, de começar a arrumar a mala. E aí, por exemplo, chegando aqui e como foi a minha experiência no começo, tem um vídeo aqui no meu canal, como eu falei no começo, que é quando eu cheguei aqui, eu fiz um mini vlog de saindo da minha casa até aqui, coloquei uns trechinhos que eu fiz enquanto eu tava tirando a documentação, quando eu fui no consulado, enfim. Então, pra esses detalhes, eu aconselharia bastante vocês assistirem o outro vídeo, porque também é muito diferente, né? Tipo, acho que fazia um mês que eu tava aqui e eu já tava fazendo vídeo, então eu sei que minha mentalidade mudou completamente. Tudo que eu achava diferente, novo, estranho, adaptação, pra mim, no final eu já tava, tipo, 100% holandesa, entendeu? Eu já estava acostumada com tudo. Um dos requisitos de au pair, às vezes, é andar de bicicleta. Eu falo isso no outro vídeo. Eu acho muito engraçado. Aqui você não precisa ter carta de motorista, você precisa saber andar de bicicleta. E é realmente andar de bicicleta, porque aqui bicicleta é um meio de transporte, não é divertido, não é, vamos ali no parque andar de bicicleta. É meio de transporte. E eu acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu assim, tipo, foi andar de bicicleta nesse país. Eu nunca tive carta de motorista, nunca quis tirar carta. Agora, de tanto andar de bicicleta, eu quero. Porque é como se fosse uma mini motinho, que você mesmo tem que pedalar, lógico, né? Mas tem sinalização, tem faixa certa. Se você vai virar pra direita numa rua, você tem que, tipo, fazer assim com a mão. Se você vai virar desse lado, você tem que fazer assim com essa mão. Tipo, é muito louco, assim, tipo, como realmente é um meio de transporte na Holanda. E se você me segue no Instagram, logicamente, você já me viu, eu postei 1 bilhão de vezes o quanto eu estava sendo holandesa ao andar de bicicleta. E aí, ali no final, setembro, outubro, quase no final do meu ano, eu já tava andando de bicicleta sem as mãos, de tão holandesa que eu tava. Então, assim, adaptações. E por falar em adaptação, vamos começar a parte de adaptação como au pair. Quando eu cheguei na casa, a minha host family me falou, tipo, adaptação mais ou menos, tipo, 3 meses. Eu me senti muito adaptada, mas foi só quando eu cheguei lá perto dos 3 meses que eu realmente entendi que a adaptação demora realmente esse tempo. Pra tudo, assim. Você pode entender a rotina, você pode entender o seu trabalho que você tem que fazer e tudo mais. Entender o país em si, né? Como ir fazer compra, por exemplo. Eu fazia compra no mercado e fazia as jantas de segunda a quinta-feira. Esse era o nosso combinado, mas as minhas crianças eram mais velhas, então eu não tinha muito trabalho com as crianças, então eu também cozinhava na casa. Pra mim não é problema nenhum, eu amo cozinhar. Tranquilo. E aí, pra ir no mercado, no começo, eu demorava acho que 1 hora e meia pra eu conseguir encontrar todos os ingredientes. Tá tudo em holandês, tá tudo com nome diferente. Você entra no mercado, você não sabe onde fica as coisas. Pro final, por exemplo, eu já demorava tipo uns 15 minutos, porque eu já sabia exatamente onde que tava. Eu sabia o nome das comidas que eu precisava, dos alimentos, dos vegetais, das frutas. E eu só ia e pegava, terminava minha compra em 15 minutos. Então, você consegue perceber a adaptação acontecendo. Você conhece o mercado melhor, enfim. Isso num contexto geral, né? Pra mim, talvez tenha sido o idioma a parte mais difícil, porque quando eu cheguei eu não entendia nhacas de holandês. Lógico que às vezes é fácil porque parece com o inglês. Frio, cheguei no inverno, adaptação de temperaturas. Eu achei
bem frio, logicamente, mas por eu morar, né, no Brasil tanto tempo, eu nunca fui fã de sol, verão, calor, se eu não tava numa praia, se não era carnaval, se eu não tinha uma piscina pra ir. Então eu nunca fui muito fã de calor, não gosto. Eu já sou calorenta de própria. Tipo, agora tá inverno, tá frio lá fora, só porque eu tô com a porta fechada fazendo vídeo, eu tô suando já, entendeu? Então, ao chegar aqui, talvez seja a adaptação mais estranha que tenha acontecido. Não foi difícil, desde que eu comprei as jaquetas, eu tinha luva, tinha... A minha host family me deu uma jaqueta de chuva, aquelas capas... Não é nem uma capa de chuva, é uma jaqueta mesmo. Você fecha a jaqueta, coloca aqui o capuz, e aí você pode, tipo, pedalar na chuva e tudo mais, tranquilamente. Isso acontece. Pelo clima aqui ser sempre frio, chuva, vento, pra eles não é, meu Deus, tá chovendo, não vou sair hoje de casa. Eles vão mesmo assim, eles têm que cumprir os compromissos. Se eles não forem sair de casa quando tá chovendo, eles não iam sair nunca de casa, entendeu? Então eles vão, mesmo com chuva, mesmo com frio, tá nevando, a gente vai. E aí você descobre que você consegue se adaptar nisso também. A minha adaptação com a bicicleta e com frio, os dois funcionaram ao mesmo tempo. Por quê? Quando você tá pedalando e você não tá acostumado a pedalar, você soa muito. Sei lá, imagina você na academia, numa sauna. Sabe aqueles hot yoga, sei lá. Era a mesma sensação. Porque você tá cheia de blusa porque tá frio, e você tá pedalando igual uma doida, você vai começar a suar, você vai começar a passar, tipo, entendeu? Eu ficava assim, ó, suando igual uma doida e tava mó frio. E aí eu começava a arrancar minhas roupas e ninguém entendia nada. E foi aí que eu comecei a me adaptar melhor de como me vestir. Então, jaqueta por cima e uma blusinha fina. Eu colocava blusa térmica, blusa normal e aí a jaqueta. Pra mim não funcionava. Eu preferia passar frio do que calor. Tanto que às vezes se eu tava pedalando e tava calor, tipo, mesmo no frio, tipo, se eu tava com calor no frio, eu abria a jaqueta pra entrar um ventinho, entendeu? Tipo um ar-condicionado, assim. Gente, juro, essa foi a parte mais esquisita, porque daí era isso, entendeu? Saiu de casa, tá frio, você tá morrendo de frio. Aí você começa a pedalar, você tá com calor. Parou a bicicleta, tá andando, tá frio. Aí você entra nas lojas, aquecedor no último, calor da peste, você sua. Então, essa acho que foi a adaptação que eu mais sofri nesse sentido. Adaptação alimentar. Por exemplo, eu fui muito aberta a experimentar o que eles tinham. Principalmente quando era eles cozinhando, eu não tava vendo o que eles estavam fazendo. Eu era muito complicada de comer comida no Brasil. Brócolis, eu comia, tipo, 3 brócolis, entendeu? Tipo, eu queria ser saudável, mas eu não conseguia. Tipo, eu não sentia gosto em comer comida saudável. Isso mudou completamente ao longo do ano, tipo, juro pra vocês. Foi, tipo assim, nem sei explicar. Entre o final do primeiro mês pro segundo mês, as minhas unhas já começaram a crescer, meu cabelo já tava brilhante, porque eu tava comendo muito saudável. Coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Mas no meu caso, ajuda muito que a família que eu tava, as crianças, elas comem saudável, mas elas não comem tão saudável quanto a família. Então eu fazia uma comida separada pros pais, que era totalmente saudável, tipo low carb, vinha de um livrinho de receita, então eu não tinha que pensar sozinha no que cozinhar. Eu seguia o livro de receita. E pras crianças eu fazia tipo o que eu tava querendo comer e aí a gente comia tudo junto, porque era mais saudável. Por exemplo, macarrão cheio de vegetais no meio. As minhas crianças já tiveram au pair brasileiras, então eles amam arroz brasileiro. Faziam um arrozinho, faziam uma almôndega, colocavam uns brócolis, green beans, que eu não sei até hoje como que fala isso em português. Não é vagem, não é feijão verde, green beans. E logicamente, tipo assim, no Brasil, eu já comia comida de verdade só uma vez por dia. Então, se eu almoçava, eu não jantava comida. E se eu jantava comida, eu não almoçava comida. Então, pra mim, era uma rapidez, era uma tapioca, enfim. E aí, eu fui fazendo isso, entendeu? Tipo, lá, mesma coisa. Eu encontrei um negocinho parecido com rapidez. E era ainda mais saudável, porque era feito de cenoura. Adorava, colocava um pesto, colocava um queijinho, ou às vezes até um presunto, fechava, virava realmente um rapidez. Eu acho que esse foi basicamente aí o meu almoço durante muito tempo. Se às vezes eu fazia arroz, sobrava arroz, eu ia lá, guardava o arroz para outro dia, almoçava com um ovinho, arroz e ovinho aqui, ó, bem brasileira. Lá também se comia muito, tipo, sanduíche, tipo de sanduicheira, com queijo, presunto, no meu caso, né, para eles, para as crianças, por exemplo, era só queijo. Era pão, queijo. Não tinha uma manteiguinha, não tinha um requeijão, uma Filadélfia, era só isso. O meu sempre era muito mais saboroso. Café da manhã eu comia iogurte com granola e algumas frutas, ou só iogurte com fruta, e eu me sentia totalmente satisfeita. E aí depois eu almoçava, e aí eu comia uns snackzinhos durante o dia, tipo bolacha de água e sal, biscoito. Sabe aqueles biscoitinhos de arroz? Aqui tinha os biscoitos de arroz com uma camadinha de chocolate em cima,
ou com páprica em volta, então fica parecendo um salgadinho. Só que é saudável. Então, assim, pra mim tava incrível. A única coisa que aconteceu comigo, logicamente, estava na Europa. Milka, 80 centavos, 80 cents de euros. Eu comecei a comer bastante doce, bastante chocolate, porque era muito barato. Tipo, na minha vida, se eu tinha que comprar um Milka, eu comprava com o meu salário chorando, tipo, 16 reais, sabe? Aqui, 80 cents. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. Então, no começo, eu confesso que eu comi uma barra de chocolate por dia. Não me afetou em peso, essas coisas, porque eu acho que eu nunca fui muito esportiva no Brasil. Então, quando eu vim pra cá, eu tava comendo uma barra de chocolate por dia, mas eu tava andando de bicicleta igual uma doida. Então, compensava. E eu acabei perdendo peso. Não, mentira, eu não perdi peso, eu perdi medidas. Então, tipo, se eu me pesar hoje, eu tenho o mesmo peso de quando eu saí no Brasil. Mas as minhas medidas, eu mudei quase 2 números de diferença. Tipo, essa calça aqui que eu tô agora, não sei se vai dar pra ver. Mas eu comprei ela no começo quando eu cheguei. Tá isso aqui. E eu já mandei arrumar no alfaiate, tipo, no costureiro, pra tirar mais de metade do comprimento da cintura. E ainda está larga. Então, assim, não sei o que aconteceu. Foi a bicicleta. Gente, voltar pro Brasil, se eu voltar, se eu for morar em algum lugar, eu vou andar de bicicleta pro resto da minha vida. Não quero saber. Amei a experiência de andar de bicicleta. Agora, no sentido de adaptação com a família num contexto geral. Eles já tiveram 7 au pairs antes de mim, talvez, se eu não me engano, eu era a 7ª ou a 8ª. Eles já tinham bastante au pairs, eles são bem abertos, eles são na deles, eles deixam a gente ter o nosso próprio espaço, então isso facilita muito, entendeu? Eu não forçava nada, eu deixava tudo ser bem natural. Se eles me convidavam pra assistir alguma coisa na TV, eu ficava. Se eu não sentia, tipo, não, tô muito cansada, hoje quero ir pro meu quarto dormir, eu ia. Não tinha isso, sabe? Vamos jogar um jogo? As crianças me pediam às vezes. Se eu estava disponível, eu falava sim, senão não é sua obrigação. Mas também é importante pra criar esse bonding, né? Pra criar essa conexão, pra criar um afeto entre você e a família, né? Então eu fui muito bem recebida nesse quesito amigável sem se conhecer, né? Porque, por exemplo, a Europa, ele é um país um pouco mais frio. Então, lá é muito raro as pessoas se abraçarem. Oi, tudo bem? Prazer. Acho que aconteceu quando eu cheguei mesmo, porque eu fiz isso porque eu vim do Brasil. Ao me adaptar aqui, eu percebi que o carinho é mais tempo de qualidade, não é muito isso de afeto, de, né, abraço o tempo todo, não tem isso. Aconteceu depois, logicamente, né, depois que eu já criei esse vínculo com a família, as minhas crianças me abraçavam o tempo todo, eu abraçava eles o tempo todo, mas no começo eu senti muita essa falta da frieza europeia, né, o que a gente fala. Eu acabei ficando fria também, porque eu acho que talvez até um meio de, tipo assim, me proteger de não ficar triste. Porque eu era uma pessoa que eu abraçava todo mundo. Então, pra mim, foi muito essa adaptação de, caracas, eu pensava comigo, né? Tipo, mano, acho que faz uma semana que eu não abracei ninguém, que ninguém me abraçou. E isso me deixava meio triste. Mas eu lembrava que, lógico, a Europa é totalmente diferente. Então, estar aberta à cultura deles também, entendeu? Deixar um pouquinho de lado a nossa cultura. O que pra gente é considerado falta de educação, enfim, tipo, abraçar pra gente, nossa, você não me deu um abraço, você não é minha amiga, sabe? Então, não existe muito isso lá. Então, estar aberta para essas mudanças e também mudar, às vezes, até igual eu fiz, por exemplo, ajuda muito nesse sentido de adaptação. A minha adaptação mais rápida foi a rotina deles. E aí, assim que eu me adaptei à rotina deles, eu criei a minha rotina em cima da rotina deles. É o que eu prefiro fazer. Então, pra mim, isso funciona muito melhor. De bicicleta, eu diria que também, tipo assim, mesmo que eu sofria, eu andava de bicicleta. E eu peguei gosto de andar. Então, mesmo que era sofrido e se suava, saber que o que demoraria, tipo, 30 minutos pra chegar na estação de trem, ia demorar 10 se eu fosse de bicicleta, pra mim era tipo, com certeza, vamos de bicicleta, entendeu? Agora, como foi a jornada com as crianças, né? Eu acho que isso também é muito importante. Por exemplo, eu me dei super bem com o menino de cara, aquariano, fala muito, adora conversar, adora criar ideias, criar planos, criava os negócios dele. Quando eu cheguei, ele tinha 12 anos, então ele tinha um inglês muito bom. A menina também, tipo, os dois falavam inglês muito bem. E eu também, não quero negar que não, mas assim, a gente conseguia desenrolar uma conversa, assim como eu tô falando com vocês agora. Então, ele foi meu primeiro amigo lá, obviamente, tipo, a gente conversava o tempo todo, ele queria conversar comigo e mostrar as coisas dele, né? A menina já era um pouco mais apegada. A antiga au pair, então, assim, foi um processo mais construção, assim, dela se apegar a mim.
né? Então eu adorava fazer trança no cabelo dela. Todo dia de manhã, pra ir pra escola, ela pedia pra fazer trança, pra ir pros esportes. A gente ficava lá fazendo momentos de garotas. Eu fiz a primeira maquiagem dela na cara toda. Passei base, passei rímel, passei delineador, passei iluminador. Ela amou, passei batom. Ela amou e foi incrível. Então eu acho que é isso, tipo, você vai criando esse vínculo, sabe? E aí depois, quando a gente vai se conhecendo, ela começou a falar, ah, você é uma das minhas preferidas, porque você não insiste muito, mas você também, tipo, é muito divertida quando a gente quer conversar com você, quando a gente quer brincar com você, tipo, você fala, ah, vamos, entendeu? Tipo, eu deixava eles ter um momento deles. Não é sempre, tipo, eu também, não é sempre que eu quero ser extrovertida, conversar, falar. Então, quando eles queriam ficar na deles, eu deixava. E aí, quando eles queriam se entreter comigo, a gente passava tempo juntos. Então, tipo, eu encarei muito o programa de au pair como realmente uma experiência de sou uma parte dessa família, sou uma parte da casa, entendeu? Tipo, sou uma outra adulta na casa. Então, se tinha coisa jogada, se eles pediam um favor pra mim, não era porque eu não estava trabalhando que eu não ia fazer, entendeu? Tipo, eu ia me trancar no quarto o tempo todo. No começo, na adaptação, logicamente eu não sabia como ser a Luane au pair, que trabalha, e a Luane fora do trabalho. Tipo, como que eu vou fazer? Né? Tipo, final de semana, isso aqui é trabalho, isso aqui não é trabalho. Fica um pouco confuso, porque tudo que você faz é ao redor das crianças e da casa. Mas eu acho que vai do que você vai sentindo, foi isso que eu fui fazendo. Então, se tinha dias que eu não queria brincar com eles, eu falava, vai, desculpa, mas não sei o que lá, né? E ia pro meu quarto, ou saía, enfim, fazia o que eu tinha que fazer. Se eu sentia, tipo, ah, não, vamos brincar, né? Vamos passar tempo junto. Pra mim, isso não era trabalho, entendeu? Pra mim, trabalho era de segunda a sexta de manhã, que era o trabalho que eu fazia. Depois disso, era tipo assim, se eu tava com vontade, eu fazia, se eu não tava, eu não fazia. Então, foi muito do que eu tava sentindo, mas eu tive que, logicamente, me adaptar. E às vezes também era estranho, né? Tipo, ah, beleza, nossa, mas eu quero jantar, mas a família tá lá embaixo, mas isso aqui também é minha casa, tipo, o que eu faço, entendeu? Tipo, essa adaptação que acaba sendo um pouquinho complicada no feeling, né? Porque você tem que ir no feeling, você tem que ir no que você tá sentindo, na intuição, e no fim dá tudo certo, entendeu? Eu nunca tive nenhuma coisa pra reclamar deles, eles não reclamaram comigo. Se a gente tinha alguma discordância, a gente sentava, conversava, ou uma mensagem resolvia tudo, tipo, pra mim isso ajudou muito a essa adaptação, né? De, tipo, me sentir mais em casa. Lógico, no começo você vai sentir, tipo, estou na casa de estranhos. E aí, pra mim, sei lá, no primeiro mês, por exemplo, a minha casa era o meu quarto. E o resto era, tipo, né, casa de outra pessoa. Mas tem gente que necessariamente não vai ser assim, vai simplesmente sentar lá e falar, beleza, tipo, é também a minha casa, entendeu? Então vai muito de como você é personalidade. Então, eu sou muito de deixar as pessoas serem o que elas querem ser ou mostrarem o que elas querem. E aí eu vou entrando de fininho, entendeu? Eu demorei um pouquinho mais nessa adaptação por isso. Mas tem gente que pode chegar e achar tranquilo, entendeu? Vai muito de cada um. E logicamente, igual eu tô falando das crianças, ao final a gente se amava completamente. Eles falavam que me amavam o tempo todo. Eu falava que amava eles. A gente se abraçava muito, brincava o tempo todo, tinha nossas piadinhas internas. Então, a gente, no final, ali, depois das férias de verão, que foi quando realmente a gente criou esse bonding, porque eles estavam de férias, a gente tinha mais tempo de se divertir, tipo, fazer jogo, enfim. Foi quando a gente começou a ser mais unidos. E aí, desde então, a gente virou uma família mesmo, assim, de tipo... Eu nem sentia mais, sabe? Tipo, eu nem ligava mais de horário de trabalho. Meu lua em câncer, entendeu? Então eu sou assim também, meu coraçãozão, minha família. Então, se eles queriam brincar comigo, eu tava cansada pra caramba, era um domingo, mas... Eles queriam brincar comigo e eles estavam me mostrando o amor deles por mim. Eu ficava, lógico, com certeza, vamos lá, nem ligo. Ia dormir, é tarde, sabe? Ou se eu tava cuidando deles e eles tinham que ir dormir, sabe? Tipo, gente, não sei explicar. Pra mim, realmente virou isso de família, sabe? Com todos da casa, assim. Na conversação, de contar minha vida, de contar a vida deles, de compartilhar a frustração, compartilhar problema, compartilhar coisa boa. Sempre foi muito família, sabe? Desde que eu me adaptei, foi bem tranquilo nesse sentido. É por isso que eu disse no começo do vídeo que esse é um vídeo sobre a minha experiência. Eu sinto que eu fui muito sortuda com essa família, porque eu me dei muito bem com todo mundo, todos da casa, e eu realmente me senti parte da família, sabe? Não sei se eu me forcei a ser parte da família. A gente tinha nossos desentendimentos, lógico, gente. Se eu tô de TPM, eu ficava nervosa com as crianças. Se eles faziam alguma coisa que eu não gostava, eu ia ficar brava com eles, entendeu? Não é um mundo de rosas. Então eu não sou muito ponto de referência pra dizer, ai, nossa, né, mas isso pode acontecer. Eu sei das histórias que aconteceram lá, né, com outras au pairs. Então,
são essas coisinhas assim que acontecem, podem acontecer, e é por isso que é de muita importância você escolher alguém com a sua intuição. Foi o que eu fiz. Eu quis escolher uma família que eu ia me encaixar na família, que eu ia me sentir acolhida e me sentir parte da família mesmo, que eu ia me sentir bem ali, entendeu? Pra mim isso era mais importante do que qualquer outra coisa. E é por isso que eu me sinto muito sortuda, porque eu sinto que eu encontrei essa família e foi a experiência que eu tive, a experiência que eu tinha em mente, isso de eu segui o meu coração, eu segui a minha intuição, eu escolhi a família e foi uma das melhores escolhas que eu tinha feito. Tipo, eu não poderia ter escolhido família melhor. Eu amo eles com todo o meu coração. E aí é isso. Por último, detalhes básicos do final. Cada país aí tem um salário específico e horas de trabalho específicas. Então, cada país aí tem documentos específicos, papeladas, enfim, requisitos, né? Também tem benefícios diferentes. Na Holanda, o salário médio hoje, desde que eu saí até então, é 340 euros por mês. Eu trabalhava 30 horas semanais. E como eu falei, como as crianças eram mais velhas, elas estavam em esporte, às vezes eu fazia algumas coisas leves na casa. Isso pode acontecer, mas eu já sabia disso antes de ir pra lá. Eu já pedi toda a rotina, eu pedi o que eu teria que fazer, quais seriam as minhas tarefas. E aí, eles me falaram tudo antes. Antes de falar sim pra essa família, eu já sabia de tudo que eu ia fazer. E foi realmente como a gente combinou. Então, assim, conversem, entendam sobre tudo. E aí você não vai ter problema nenhum ao decorrer do seu ano, né? Então, é isso. Tipo, conversem muito, entendam qual é a sua rotina, qual é a rotina da família, como você se encaixaria lá, quais são as suas tarefas, o que você vai fazer lá. Antes mesmo de falar sim, entendeu? Pra você saber e não ter surpresa nenhuma, pra nada ruim te acontecer. É como eu falei, pra mim, foi incrível. Faria de novo, inclusive, vou fazer de novo. Eu vou ser au pair esse ano ainda, de novo. Então, assim, será que eu gostei de ser au pair? Mas eu vou trocar de país, logicamente, né? Então, assim, mais updates vem aí, por enquanto, é isso que eu vou dizer. Deixa aí no ar, a hora que der tudo certo e acontecer, aí eu posto, porque eu sou supersticiosa. E é isso, gente. As outras informações sobre como foi as outras temporadas, como foi a primavera, como foi o verão, essas coisas assim, eu quero fazer um vídeo do meu ano na Holanda. Esse aqui é pra ser um vídeo sobre au pair na Europa e como foi a minha experiência de au pair. Só que, logicamente, que eles meio que se linkam, né? Então eu vou deixar coisa pra falar no outro vídeo. Quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui. No meu vídeo de ano na Holanda, por exemplo, é tipo, ele meio que linka com eu sendo au pair, só que eu vou falar um pouco mais de alimentação ao decorrer das temporadas, quando foi ficando mais quente, quando era primavera, quando era verão, quando chegou o outono. Então, essas outras informações, assim, de realmente como foi viver esse ano na Holanda, vai vir em breve, não vai ser agora. Esse vídeo eu realmente quis fazer só um pouco mais focado como au pair e os detalhezinhos ali, né? Eu sei que o vídeo tá longo, então se você chegou até aqui, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever no canal, né? Eu acho. E clicar ali no joinha. Eu acho que é o mínimo. Se você já assistiu, sei lá quanto que vai dar isso aqui, gente, 1 hora de vídeo, não sei, vou postar. Espero que tenha sido útil. Se você tiver perguntas, coloca aqui embaixo. Vou tentar responder. Gente, eu acho que esse foi o momento que eu mais falei português, desde que eu tô aqui. Não. Quando pessoas vêm me visitar, que eu também vou falar no outro vídeo, eu já falei bastante português, mas é complicado. Às vezes meu cérebro já vai direto pro inglês. Acontece, viu? A gente ficava julgando. Ai, nossa, voltou da Europa, só fica falando inglês. Ai, como que fala essa palavra em português mesmo? Acontece. E se você tá pensando em vir pra Europa, passear au pair, vai acontecer com você também, tá bom? Talvez não, mas eu acho que é bem provável. Mas é isso, gente. Então, próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a minha vida na Holanda, como foi esse ano todo, num quesito geral, sobre família, sobre as minhas experiências, o que eu fiz, o que eu vivi, o que eu comi, como tava o clima, vai ser lá, tá? Aqui eu dei um geralzinho e dei mais detalhes sobre au pair mesmo. E é isso, lembrando também que se você quiser saber um pouco mais de detalhe do meu processo em si, tem outro vídeo aqui que é o Me Mudei pra Holanda, se eu não me engano, que foi quando eu cheguei, eu montei esse videozinho com as informações que eu tinha. Se você quiser ver, vou deixar aqui no final do vídeo. E é isso, gente, já passei tudo que eu tinha pra falar. Falei muito, mas eu espero que tenham sido informações válidas, tá bom? Beijinhos e vejo vocês no próximo vídeo.